Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui juntos para a meditação da Palavra de Deus. Hoje vamos meditar no capítulo 9 de Neemias e nós vamos então agora orar a Deus, pedindo a Ele que nos conduza na exposição da sua palavra. Vamos fazer isto agora. Senhor Deus, eu oro a Ti neste momento, pedindo ao Senhor a condução do Espírito Santo para a palavra que irei pronunciar neste momento. Eu oro, Senhor, por toda a Tua igreja, por cada irmão, por cada irmã, por cada membro da IBAN, mas não somente em favor dos membros da IBAN. Eu oro por todos os cristãs do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Oro, Senhor, em favor de todas as pessoas que estão hospitalizadas por causa da doença Covid-19 e também em razão de tantas outras enfermidades. Eu oro por milagres, eu oro para que o Senhor intervenha, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia, eu oro para que o Senhor console aqueles que estão no distanciamento social. Ó Deus, aqueles que estão sofrendo por causa do desemprego. Enfim, Senhor, Tu conheces a real situação do mundo e a real situação do Brasil. E eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. E como disse antes, que o Senhor nos conduza pelo Espírito Santo na exposição da sua palavra. Chegamos ao capítulo 9 de Neemias, onde Neemias e as autoridades religiosas reúnem o povo judeu para uma conversa no que dizia respeito à sua história. Uma conversa sobre a relação com Deus. Fazia uma retrospectiva do relacionamento com Deus. E ao fazer esta retrospectiva do relacionamento com Deus, o povo foi convidado a reconhecer, a ter a hombridade de reconhecer que errou e que devia voltar-se, converter-se a Deus. Então aqui neste capítulo 9 de Neemias, o povo faz confissão a Deus, lembra os pecados cometidos. Tudo que fez, toda a resposta que o povo deu a Deus durante todo o tempo em que se relacionava com Deus. Talvez uma história já de 3.000 anos de relacionamento. E a história do povo judeu, no seu relacionamento com Deus, foi uma história truncada. Porque Deus cuidou daquele povo. Deus o escolheu, o chamou com uma missão nobre: fazer o lastro para a vida do Messias, o Salvador do mundo. Então Deus tinha um tratamento especial com o povo judeu. Mas a recíproca não era verdadeira. O povo se afastava de Deus o tempo todo. O povo se distanciava, seguia para outros caminhos. Preferia a impiedade, a injustiça, a iniquidade ao conselho de Deus. Eu vou ler aqui os primeiros versículos desse capítulo 9 de Neemias. Você está ciente, né, que os assuntos tratados
os comentários que aqui são feitos de um texto do mundo antigo, o livro de Neemias, e os acontecimentos tratados neste livro é de cerca de 444 a.C. Mas um texto que continua muito atual. Diz assim os primeiros 4 versículos do capítulo 9 de Neemias. No dia 24 deste mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Uma demonstração de arrependimento. Uma demonstração de que havia um real interesse em voltar-se para Deus. Isso é preciso. Não pode ser um discurso da boca para fora. Não pode simplesmente tentar tapear, enganar a Deus. É um contrassenso. Mas o povo hebreu fazia isto. Tentava enganar a Deus, dizendo a ele que estava nos seus caminhos. Muitas vezes, o povo hebreu fez isto. Gostava das festas, das luas cheias, de todo o calendário religioso judaico, mas aquilo tudo de fachada, aquilo tudo de uma relação superficial com Deus. Enquanto refletia para trazer esta palavra a você, me veio à mente a relação do povo hebreu com Deus, retratada no livro de Oséias. Recentemente, li os profetas menores. E em Oséias descreve como o povo tentava ludibriar a Deus. Diziam assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esta expressão que muitas vezes nós usamos, belíssima e é verdadeira, mas o povo a usava de forma falsa, da boca para fora. Se eu não me engano, no capítulo 6 de Oséias, você verá este texto. E olhe bem o contexto. Aquilo era dito da boca para fora. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então havia um tempo todo uma relação de falsidade do povo hebreu para com Deus. E em que se configurava esta falsidade? A falsidade se configurava no fato de que aquele povo não praticava a justiça. Aquele povo não andava de acordo com a lei de Moisés. Pelo contrário, era exatamente o oposto que faziam daquilo que a palavra de Deus ensinava, daquilo que a lei dizia, daquilo que os profetas denunciavam. Profetas foram mortos porque quiseram abrir os olhos do povo hebreu, de que os seus pecados teriam consequências gravíssimas sobre toda a nação. Mas o povo de dura cerviz, como diz muitas vezes o profeta Jeremias, que estou lendo atualmente, um povo de dura cerviz, que preferia outros discursos ao discurso bíblico, ao discurso profético. Então havia toda sorte de perversidade no meio do povo. Ao invés de praticarem a justiça segundo a lei de Deus, ao invés de andarem pelo caminho da justiça e da verdade, aquele povo preferiu o caminho da mentira, do engano, da falsidade. E isto era denunciado pelos profetas. E os profetas eram incisivos. Muitos perderam a vida, foram assassinados, torturados e assassinados pelo povo hebreu, porque pregavam a verdade da palavra de Deus, os convidando à conversão, os convidando ao arrependimento, à mudança de postura, de caráter, de atitude. Mas denunciavam de que se permanecessem nos seus pecados, que seriam levados ao cativeiro.
O povo não aceitava a correção. Continuava no seu caminho com dura cerviz. Povo de dura cerviz, como dizia o profeta Jeremias e como disse Estevão na sua defesa, no seu discurso, melhor dizendo, enquanto aguardava o apedrejamento. Então este povo não se submeteu à palavra de Deus. E quais eram os pecados dos hebreus? Vou repetir, porque já tenho falado, e Neemias volta a isto aqui. Este é o momento de confissão mesmo, sincera, onde o povo põe cinza sobre a cabeça, onde o povo volta-se para Deus com pano de saco, com jejum, para estar diante de Deus, da sua presença. E quais eram os pecados? Meus irmãos, no domingo passado eu citei que a prática religiosa judaica maligna, perversa, era tão grande que um dos reis de Israel sacrificou o seu filho a um ídolo. Este rei foi Manassés, que sacrificou o seu filho primogênito a Moloque. Mas o povo hebreu, na sua idolatria, no seu distanciamento de Deus, sacrificou seus filhos e filhas a Baal. Agora, a extorsão era praticada entre eles, coagia-se as pessoas com a extorsão. Os profetas denunciam, basta ler. A escravização de pessoas, a usurpação de bens, o furto, o engano, a usura, toda a sorte de opressão sobre órfãos e viúvas e pobres, estrangeiros. Então estes pecados eram praticados pelo povo hebreu. O desrespeito para com as pessoas era praticado pelo povo hebreu, em todos os níveis. Toda a sorte de opressão se praticava. Idolatria e opressão eram os pecados básicos que regulavam a vida do povo hebreu. E os profetas denunciaram tudo isto. Vocês não podem ser ímpios. Vocês foram chamados para a justiça, para defender a verdade, não a mentira, não o engano, não a fake news. Vocês foram chamados para os caminhos de Deus, e Deus tem um projeto com vocês, mas vocês não podem, nem deverão viver de qualquer maneira, porque a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado do povo hebreu foi morte, desgraça, exílio. Primeiro, o exílio assírio. Depois, o exílio babilônico. Sofrimento, dor, destruição. Consequência do pecado. Aquele povo, diz aqui neste capítulo, na rememoração de Neemias, confessa a Deus os pecados dos seus antepassados. E como este povo afrontava a Deus, e como este povo, no caso o povo hebreu, afrontava a palavra de Deus, a lei de Moisés, desrespeitava a lei de Moisés. Como este povo perseguiu e maltratou os profetas de Deus, não os falsos profetas, os profetas de Deus. Eles perseguiram e mataram muitos deles. Então, Neemias, juntamente com o povo hebreu, agora na volta do exílio, faz confissão a Deus. Estamos reconstruindo uma cidade, as portas já estão nos portais, o muro já está na sua altura que deve estar,
vamos agora fazer a festa dos tabernáculos, mas vamos fazer confissão a Deus com sinceridade. Porque Deus não se deixa enganar. Não aceita um culto qualquer. A falsidade do culto, não. Quando alguém vai prestar um culto a Deus, é primeiro necessário que haja conversão de fato. Mudança de postura. Mudança de mente, conversão genuína. Porque aquele culto de fachada, o culto religioso, não engana, pode mascarar para pessoas, mas para Deus não. Deus conhece o íntimo de cada pessoa. Então, ciente disto, Neemias convoca o povo para o jejum, para a oração, para o pano de saco, para a cinza sobre a cabeça. E mais, o verso 2 diz que os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. O verso 3, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia, 6 horas. E outra 4 dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. E o verso 4 diz, e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Uma volta para Deus, porque reconhecia-se os pecados. Este capítulo 9 cita a dureza de coração, verso 16, porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, embora Deus os tivesse tirado da terra do Egito, embora Deus estivesse com a sua mão abençoadora sobre este povo, embora Deus amasse este povo e o estivesse cobrindo de muitas bênçãos, este povo era inflexível, duro na sua prática, pecaminosa. Porém, verso 10, verso 16 do capítulo 9, porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Embora Deus os amasse, embora Deus cuidasse daquele povo com tanto amor, com tanta fidelidade, com tanto cuidado, o tivesse tirado da terra do Egito com mão forte, com o braço estendido, tenha aberto o mar vermelho, tenha sustentado aquele povo com o maná que caía do céu, com a água que saía da rocha. Aquele povo, pelo contrário, se rebelava contra Deus, se afastava dele. Aí o verso 16 diz que, embora fossem objeto da graça, objeto da misericórdia de Deus, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouviste e não lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a cerviz na sua rebelião, levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em iraste e grande em bondade, tu não os desamparaste. Um povo voltado para os seus interesses pessoais, não a coisa de Deus, não a coisa tampouco dos seus compatriotas, não, o interesse era individualista, era da sua classe, do seu grupo. E para alcançar os seus objetivos, o povo hebreu praticava toda sorte de perversidade, de iniquidade, de extorsão, de impiedade. E aqui o profeta, não é, o Jeremias, o governador, agora ele relembra junto com o povo isto. As autoridades relembram
ao povo hebreu os pecados passados, as suas iniquidades passadas. É preciso trazer à tona. Não pode fazer de conta que nada está acontecendo. Não pode achar que Deus passa a mão na cabeça. Não, é hora de confissão, de reconhecer que está errado, que pecou contra Deus, que fez um bezerro de ouro e prestou culto a ele. Está aqui no capítulo 9 de Neemias. Um povo que se desviou da presença de Deus. Assim também hoje, Deus nos convida ao arrependimento profundo, convida a igreja brasileira ao arrependimento profundo, à genuína conversão. Dizem que nós somos 40 milhões de crentes. Estranho isto. Porque pouca gente se importa com a verdade do Evangelho, se interessa por uma vida santa, coerente com a palavra de Deus, comprometimento com a verdade, com a justiça acima de tudo. Não, é preciso genuína conversão, porque o culto que exalta a Deus é o culto da conversão. Vê a hora, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Conversão genuína. Então Neemias relembra o povo. Aqui mesmo ele diz que vocês fizeram um bezerro de ouro e proclamou que aquela coisa tinha tirado vocês da terra do Egito. No verso 26 diz: ainda assim foram desobedientes. Deus é misericordioso e o povo é desobediente. E se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei, mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti. Cometeram grandes blasfêmias. Aí vem o juízo de Deus. Eles vão ao exílio. Verso 27, pelo que os entregastes nas mãos de seus opressores, que os angustiaram. Neemias relembra, as autoridades judaicas relembram ao povo, por que que agora estão reconstruindo a cidade, as cidades, as vilas? Porque agora precisam retomar. Porque houve um tempo em que se tinha abundância, houve um tempo que se tinha paz, houve um tempo que se gozava da presença real de Deus. No entanto, o povo hebreu se afastou de Deus. Na abundância, se esqueceram. O povo se esqueceu de Deus na sua abundância, adquiriu riquezas e se afastou de Deus. O abandonou. E a consequência foi o exílio. E atualmente, aqui este capítulo diz que eles pagam tributos a reis estrangeiros. Por conta da prática pecaminosa do passado. Então agora é hora de conversão, de mudança, de postura séria. O que é justo, o que é injusto é injusto. Está errado o caminho que está seguindo? Volte-se para Deus. Voltemo-nos para Deus. Não pode ser, como disse um pouco antes, de fachada. Não pode ser da boca para fora. Mas lá do íntimo, com toda a sinceridade, reconhecer que errou. E ter a humildade de dizer, erramos, pecamos contra o Senhor. Seja em que área for da sua vida, seja qual foi a decisão que você tomou que não glorificou a Deus, a postura que teve que não glorificou a Deus, o caminho que está seguindo de forma firme, obstinada, que não é o caminho de Deus, então é preciso voltar-se para Ele.
voltasse para ele. Aqui no capítulo 9 de Neemias, o povo reconhece os pecados do passado. É preciso olhar o passado. Olhar o passado. A gente erra porque não consegue olhar o passado. Levantar a ficha. Nossa. Afinal, o que é que eu fiz no passado? O que é que eu estou fazendo no presente? Porque o que é feito no passado e o que é feito no presente demonstra como vai ser o futuro. Olhar o passado, constatar o presente e antever o futuro. Era isso que faziam os profetas. Iluminados, inspirados por Deus, eles olhavam o passado da presença, da graça, da misericórdia, da fartura, da bondade de Deus. Olhavam o passado dos pecados, da dura civis do povo hebreu, da sua idolatria, da sua feitiçaria, da sua luxúria, da sua extorsão, da sua escravização. Da sua opressão, da sua falta de compromisso com a justiça, com a lei de Moisés. É preciso ter submissão às leis. É preciso submeter às leis neste país. O presidente da República tem que se submeter às leis do país. O Congresso tem que se submeter às leis do país. O governador tem que se submeter. O judiciário tem que se submeter à lei. A Constituição é a Carta Magna. E a ela, todos devem se submeter neste país, independente de quem for, e quem estiver errado deve ser punido no rigor da lei, e quem é inocente deve ser inocentado no rigor da lei. Assim também aqui, o povo não obedecia mais à lei de Moisés, oprimia os seus compatriotas, praticava toda sorte de injustiça, e agora a consequência foi o exílio, a destruição. Porque um povo que não se submete às suas próprias leis é um povo fadado à destruição. Se não nos submetermos às leis, então o Brasil será destruído. Porque o Brasil é o conjunto da sociedade. O Brasil não é somente a ala da esquerda, nem a ala da direita. O Brasil é o conjunto desse povo todo. E cada um tem a sua parte, o seu trabalho. Mas todos devem se submeter com rigor à lei brasileira, à Constituição Federal. Aqui os hebreus colocaram a sua Constituição de lado. A lei de Moisés ficou de lado. Não se importaram com o que ela dizia. E a consequência foi antevista pelos profetas. Veio a destruição, veio o exílio, veio a miséria, veio a morte, veio a peste. É só ler este capítulo 9 de Neemias. E agora há um reconhecimento. Nós estamos chegando de volta à terra. Depois de 70 anos do exílio babilônico, o Senhor nos permitiu voltar, mas isso pode acontecer outra vez. Podemos ir novamente para o exílio, podemos ser subjugados novamente. Aliás, no exato momento desta confissão, no capítulo 9 de Neemias, este povo está ainda subjugado, porque, como diz aqui nos últimos versículos, versículo 36 e 37 de Neemias, diz: eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, para os reis estrangeiros, por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo, sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. E qual foi a razão desta grande angústia?
o descumprimento da lei de Moisés, a desobediência ao conselho profético. O povo tinha os seus profetas, mas preferia ouvir o estranho, o enganador. Tinha os seus profetas, mas preferia afrontá-los, impedir de falar, e calando-os com o assassinato brutal, como lemos aqui no versículo 26. Ainda assim foram desobedientes, se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei, mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. E como consequência veio o cativeiro, veio a servidão, a opressão também sobre eles. Mas Neemias, depois de relembrar tudo isso, de fazer essa retrospectiva, de constatar o passado, de olhar o passado, melhor dizendo, de constatar o presente ainda de servidão, queria projetar um futuro. Só tem futuro a igreja que é verdadeiramente convertida ao seu Senhor. Só tem futuro uma família que é verdadeiramente convertida ao seu Senhor. Só tem futuro uma pessoa que é verdadeiramente convertida ao Senhor. Há de ter verdadeira e genuína conversão. Não é fachada de religião batista, católico, protestante, seja lá o que for. Não! É conversão genuína ao Deus dos céus. Aferir a vida, os procedimentos, o falar, o pensar, o agir, o proceder de acordo com as Sagradas Escrituras, o submeter-se à palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz neste ponto aqui, sobre tal situação que diz respeito à minha vida, à minha família, à minha cidade, o meu país? Claro que não pode ser uma leitura enviesada da palavra de Deus, torcida, enganadora. Isto os profetas também denunciavam, o torcer a palavra de Deus. Mas o que é a verdade? É a verdade. Entre tantos discursos que existem aí, somos bombardeados o tempo todo com toda sorte de informação. É preciso saber garimpar a informação de onde se recolhe, mas é preciso também ser prudente ao passar informações. Quantos crentes aí, nesse período de pandemia, passando adiante fake news? Eu tenho recebido fake news, crentes passando fake news adiante. Algumas vezes eu confronto, isso é uma fake news. Outras vezes não leio aquilo, ou deixo aquilo para lá, porque a gente fica cansado de tanto engano, de tanta mentira neste país. De todos os lados, da esquerda, da direita, do centro. Mentiras, enganos, ninguém se submete à lei. Então agora o povo reconhece que a sua infidelidade à lei de Moisés, que no caso representa a constituição do povo hebreu. Não submeter-se à Constituição é um gravíssimo erro de qualquer povo. Está caminhando para a escravização um povo, sim, que não se submete à própria Constituição que mandou fazer, que fez por meio da Assembleia Constituinte. Esse povo aqui recebeu a Constituição do próprio Deus e não se submeteu. O resultado foi dor, sofrimento, destruição, miséria. Neemias reconhece ainda na servidão. Olha o passado, constata o presente e agora vai projetar o futuro. Ele diz, verso 38, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Fizemos uma aliança fiel. Vamos submeter a palavra de Deus. Vamos andar nos caminhos de Deus. Vamos mudar as nossas posturas. Vamos caminhar de forma séria. Uma aliança fiel com Deus. Vamos assinar aqui. Estamos comprometidos. Vamos abandonar os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas idolatrias, os nossos ídolos visíveis. Quanta gente prestando culto a homens políticos. São meros mortais, cheios de enganos, de mentiras.
Quanta gente prestando culto aos seus ídolos invisíveis. É só ler Deuses Falsos de Tim Keller. O ídolo é assim, junta todo mundo e começa aquela adoração, aquela aberração. Mas aí, ó, o ídolo evapora. E ao evaporar, deixa todo mundo na mão. É isso que Deus está dizendo para o povo hebreu. Onde estão agora os deuses de vocês? Convertam-se. Mas Deus, que é rico em misericórdia, está sempre pronto a atender, a acolher. O pecador, obstinado no seu pecado, contra ele, Deus é juízo inflexível e duro. Quanto ao pecador arrependido, Deus é graça e é misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, brasileiros, nesses dias tumultuados que vivemos, de pandemia, de milhares de mortos. Ontem mesmo morreu 900 e tantas pessoas, anteontem mais de 1000. Tempo de grande sofrimento, mas tempo também de muitas reflexões, tempo de abrir-se para Deus, tempo de chorar, tempo de clamar, tempo de suplicar, tempo de render-se diante de Deus, de reconhecer que só Ele reina soberanamente, que só Ele pode dar o destino a este país. A igreja não vai resolver as suas questões, nem as questões da conversão das pessoas envolvendo-se com políticos. A igreja vai resolver isto com o pronunciado evangelho, com oração constante, ininterrupta na presença de Deus. É assim que a igreja vence. Afastemo-nos dos políticos. Na hora de votar, vá com sinceridade e dê o seu voto a quem você quiser dar. Mas ore a Deus e faça um levantamento da vida pregressa daquele indivíduo para saber se aquela pessoa, nos estágios anteriores ao período que se candidata, foi realmente uma pessoa justa, honesta, fiel. E a gente corre o risco de se enganar, muitas vezes. Mas a igreja deve estar afastada desta seara política, completamente. Dedicar-se à oração. Como cidadãos, temos responsabilidades para com a eleição, é fato. Mas como povo de Deus, mantenhamos-nos afastados. A gente defende a palavra de Deus, a santidade de vida, a oração, o comprometimento com a verdade. Aqui o povo hebreu fez o compromisso, fez uma aliança, verso 38. Estabelecemos aliança fiel e escrevemos, e todo mundo assinou, dizendo, nós vamos submeter a palavra de Deus para que não nos aconteça de novo o que está acontecendo agora, que somos um povo escravo, servo, dentro da nossa própria terra. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, do povo de Deus espalhado pelo Brasil e no mundo inteiro. Vamos orar. Ó Deus, aqui está exposta a Tua palavra. Ela é fiel e verdadeira. Eu peço ao Senhor que, à medida que lemos a Tua palavra, os nossos olhos se iluminem. E sendo iluminados, Senhor, que voltemos à conversão de fato. O que a palavra de Deus diz? O que é que a palavra de Deus diz? Quanto à justiça, quanto à honestidade, quanto à vida santa. O que é que a palavra de Deus exige de nós? E assim nós possamos obedecer. Eu oro para que Tu guardes o Teu servo, a Tua serva. Que o Senhor possa abençoar cada família da igreja, cada cristão, cada cristã no mundo inteiro. Que o Senhor tenha misericórdia de todas as pessoas. Eu oro em nome de Jesus.